Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, porque a Tua presença se faz manifesta no nosso meio. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, que nós não podemos compreender, mas nós podemos sentir, ó Deus, o calor, ó Deus, a Tua presença nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque mesmo nós não fazendo nada para merecer, o Senhor nos atrai, ó Deus. Nesse momento, ó Deus, eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida de todos os irmãos que estão aqui, dos que não puderam vir, ó Deus. Que o Senhor possa falar conosco. Eu peço, ó Deus, que o Senhor esteja usando, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Eu de mim mesmo não tenho nada para falar para os meus irmãos, ó Deus, mas eu peço, ó Deus, que o Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, o Senhor esteja me usando mais uma vez mais, e que somente o Seu nome venha a ser exaltado e glorificado. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e tem nos sustentado. No nome de Jesus que agradecemos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, antes de começar o nosso estudo, primeiramente eu queria agradecer a confiança do pastor, a pastora Ana. Quando eles convidaram, eu falei, rapaz, tem certeza, né? Muita coisa para a gente. Mas falou, não, Rafa, vai lá. E aí, irmãos, eu tenho certeza que eu não conseguiria ter preparado esses estudos. Jesus, Ele coloca no coração da gente os temas, dá a direção, a gente estuda, prepara, e a gente vem aqui com o coração aberto. Então, obrigado pela confiança, obrigado aos irmãos que pacientemente me ouviram, que o Senhor possa abençoá-los cada vez mais. E antes de começar, irmãos, eu queria indicar um livro que chama Celebração da Disciplina. É um excelente livro. Eu te desafio a ler esse livro e a sua vida não ser impactada, não ser transformada. Que você, sabe, não tenha uma sede, um desejo de mudança. Esse livro aqui é simplesmente sensacional. Esse é meu, mas no site da Amazon tem por R$30, tá? Mas compre, irmãos, realmente vale muito a pena. A Celebração da Disciplina. Ele fala sobre como manter a disciplina da oração, da leitura, disciplinas interiores, que ele chama, exteriores, para a comunidade. É muito bom. Nosso tema é sobre oração e a gente sabe que às vezes a gente não consegue manter a constância. Então, eu acredito que esse livro vai abençoar a vida de vocês, assim como abençoa a minha. Amém? Irmãos, então, ó, um breve resumo do que nós tivemos até aqui, até esse ponto. No dia 1º de dezembro, nós falamos sobre um despertar para a oração, sobre a necessidade de ter um momento de privacidade. Quando nós falamos de privacidade, de quarto, nós falamos que isso, na verdade, é uma audiência, né? Eu até brinquei, se tem algum advogado aí, sabe o que é audiência? Audiência, você fala e você ouve. Então, momento de privacidade pode ser um quarto, pode ser qualquer lugar, mas tem esse momento de audiência com o Senhor. O segundo tema que nós falamos, pode passar o próximo, Herbert, por favor? Foi sobre pedir o que Deus quer. Né, o que nós devemos pedir na oração, né? Eu fiz até aquela brincadeira, né? Eu citei os versículos. Jesus diz que tudo que pedir em meu nome recebereis, só que depois fala que a gente não recebe porque pede mal. E aí a gente explorou o assunto sobre sabedoria. Citamos Salomão e citamos também a passagem de Jesus no deserto, que Salomão recebeu sabedoria e recebeu o que ele não pediu, que foi riqueza, saúde e poder. E foi exatamente o que o diabo ofereceu para Jesus no deserto. O diabo não ofereceu sabedoria, ele ofereceu algo que ele não podia dar. Então, o problema não está nas coisas, está se eu não tenho sabedoria. Então, foi isso que motivou a gente nesse segundo dia.
No terceiro, que foi semana passada, a gente explorou um pouco sobre a oração do Pai Nosso. Nós citamos os 6 pontos que tem a oração, que os 3 primeiros falam sobre as preeminências de Deus, sobre as qualidades de Deus, e as outras 3 que destacam as nossas necessidades, né? Então, a gente explorou um pouco isso, e eu confesso que eu fui abençoado por esse tema. E hoje, chegamos no dia de hoje. Hoje, nós vamos falar sobre gratidão, né? Sobre sermos atraídos. Eu achei essa frase, não achei autor, é um autor desconhecido, que fala: tenha sempre um coração agradecido. Disso Deus se agrada. E é importante a gente ter esse coração. Sabe, procurem cultivar no coração de vocês a não só a Deus, mas como as pessoas. Quando você vai num supermercado, a mulher do caixa, ela está ali pelo trabalho, ela já tem o salário dela, e essa é, entre aspas, a função dela, é a obrigação dela. Mas quando você terminar, obrigado, Deus abençoe a sua vida. Para um frentista, para um entregador, procurem mostrar gratidão. Sabe, às vezes as pessoas simplesmente pegam, viram as costas e o cara vai embora, beleza, ele cumpriu o seu papel. Mas ter um coração agradecido pelo que as pessoas fazem, principalmente porque Deus faz por nós, é uma chave, E o texto que nós vamos explorar é um Salmos, tá? Salmos 66, e aí nós vamos ler do versículo 16 ao 20. Desse salmo, eu destaquei 3 pontos, e aí eu coloquei um homem aí num megafone: deixe-me contar como Deus ouviu a minha oração. E isso é um costume que às vezes nós não temos. No versículo 16 a 17, venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim, a Ele clamei com os meus lábios, com a língua o exaltei. Sabe, ter gratidão, eu até brinquei quando a gente falou sobre o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, né? E quando Deus não faz a vontade, até sugeri, vamos fazer um culto só de testemunhos de orações não atendidas, né? Até brinquei com esse tema. Mas contar as bênçãos, contar o que Deus tem feito por nós, é quase que um convite, uma intimação. Se a gente lê lá em Salmos 22, fala: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Então, irmãos, que a gente possa cultivar isso no nosso coração, sabe, a gratidão. Quem aqui já comeu um lanche top, aquela pizza maravilhosa? Quando eu como, eu falo assim: irmão, você precisa comer essa pizza, você precisa comer esse lanche. Ó, o Wolf lá, o meu vizinho, ele faz um X costela que é sensacional. Eu instigo as pessoas a irem. E já foi, irmãos, lá, já foi a Lena, já foi o Will com a Fuve, já foi o Cezinha, porque realmente é bom. Fala: come o pizza, não sei da onde, come os salgados da Lena, falando da Lena, é sensacional. Sabe essa alegria que a gente tem de contar algo que de repente a gente não, eu não sabia que aquele lugar era bom. Irmão, é bom, e melhor ainda, é barato. Nossa, quando é bom e barato, então a gente, né, fala: achei, estou no céu. É a mesma coisa com Deus. Quando a gente tem uma petição, quando a gente tem um desejo, sabe, quando a gente no nosso íntimo fala: Deus, o Senhor conhece as minhas necessidades, conhece o meu querer, atende o meu coração, que essa possa ser a tua vontade, sabe, você está ali, e aí Deus dá. E aí, muitas vezes a gente, não, irmãos, esse salmo, esses versículos, o salmista é praticamente sabe, contem, proclamem, e olha lá, venham, ouçam, a Ele clamei. Clamar não é assim: irmãos, eu vim aqui, Deus me abençoou, aconteceu isso, isso e isso. Não, é contar na mesma empolgação daquele lugar top que você foi, daquele filme sensacional que você assistiu, do livro muito bom que você leu. Conte com entusiasmo.
E não conte só para os seus irmãos, aí um desafio, contem também para os de fora, para que eles possam ver e saber que Deus age nas nossas vidas. Então é um convite, é uma insistência do salmista, que nós possamos contar, que nós possamos proclamar o que Deus tem feito nas nossas vidas. O próximo ponto é o versículo 18 e 19. E aí eu até coloquei um alvo, né? Confissão de pecado deve ser constante. Versículo 18 do Salmo 66. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Acalentar, irmãos, o que é acalentar? É almejar, é desejar. E o que o salmista está dizendo se eu acalentar o pecado no meu coração? Analise você agora. Se você tem algo que você faz e aquilo sempre te incomoda. Pode ser qualquer coisa, irmão. Pode ser uma inveja, pode ser um orgulho, pode ser, sabe, uma explosão, possa ser uma irritabilidade, pode ser qualquer coisa, possa ser um vício em qualquer área. E aí o salmista fala que o Senhor não me ouviria. Só que cuidado, que isso não é um ponto para que Deus atenda a todas as nossas necessidades. Você pode falar assim, não, eu estou tranquilo, eu vou na igreja, eu não tenho cometido pecado, não tenho cometido adultério, não tenho mentido, eu tenho sido honesto no trabalho, eu tenho, sabe, nasci num lar cristão, sou filho de pastor, sou filho de presbítero, eu participo do conjunto, minha vida está bem. Então, certamente Deus vai me ouvir. Cuidado, esse versículo, ele não pode gerar essa falsa sensação. Sabe, a primeira coisa que ele tem que gerar em nós é justamente o contrário, é a humildade. Sabe, é saber que nós, humildemente, nós procuramos atingir o alvo. Atingir o alvo é não pecar. Quando a gente comete o pecado, é justamente isso, a gente erra o alvo. Então, sabe, numa outra oportunidade eu falei sobre pecado de estimação. Lembra? É mais ou menos isso, irmãos. Se você tem alguma situação dessa, peça perdão para Deus. E eu vou te falar, às vezes dói. Às vezes você por si só não tem forças. Mas lá em Tiago, se não me falha a memória, no capítulo 5, fala que nós devemos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos. Não sei se vocês lembram desse versículo, eu não lembro qual que é o número agora, mas se não me falha a memória, no capítulo 5 de Tiago. O que é esse confessar? Vamos lá, não é um confessionário, legal? Não é para qualquer um, é para quem você tem confiança. É para quem você sabe que vai te ajudar. É para quem você sabe que você pode contar. E você, irmão, se você for uma pessoa que está recebendo essa confissão, bico calado. A sua obrigação é ajudar o seu irmão. A minha obrigação é ajudá-lo. Sabe? E às vezes a gente passa por dificuldade, a gente luta, a gente vê irmãos passando por situação e ele está sozinho. Eu não posso ir lá e forçá-lo, mas que eu possa instigá-lo a deixá-lo ajudar. Sabe? E quando eu falo que isso pode gerar uma dor, no próprio capítulo 66, no versículo 10, fala: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. É fogo, é refinar. Para quê? Para ficar puro. Sabe? E isso dói. Às vezes dói. Às vezes é difícil. Às vezes dá trabalho, às vezes tem que subir um pouco mais o fogo. Mas não tem um ditado também cristão aí, que eu não sei quem que é o autor, que diz assim, ó:
Deus só prova aqueles que quer aprovar? Eu lembrei agora, eu já citei desse pastor, que ele fazia parte do PCC, hoje ele é de Campinas, e quando ele está contando para um companheiro de cela que ele ouviu, né, que ele escutou Deus falando no ouvido dele, né, aquilo girou uma chave. E o outro amigo dele, que também era traficante, ele falou, cara, que privilégio você tem, como eu queria que Deus falasse comigo, para que eu saísse dessa minha vida. Sabe? Então, assim, apurar, ouvir é um privilégio. Se Deus nos prova, é porque quer nos aprovar. E isso é um encorajamento. Isso é Deus falando, eu estou contigo, meu filho. Eu não vou te dar prova maior que você possa suportar. Aquele pecado no coração que eu não possa almejá-lo, que eu possa tirá-lo do meu coração. Ajuda-me, ó Deus. É aquela, sabe, sensação de que o que eu quero, o que eu preciso. Se você pegar uma criança, hoje em dia até adulto, né, eu até me incluo nessa. Eu não quero vacinar, porque dói, me incomoda, dá moleza. Entendeu? Mas é necessário. Criança, como você vai falar para uma criança? Chora, bebezinho que sai perrando, meu Deus do céu, de partir o coração. Não sabe nem falar, não sabe nem o que está acontecendo, só sentiu uma dor, abre o berreiro. Saber o que nós precisamos é diferente do que a gente quer. E eu vou dizer uma coisa, quando a gente passar por uma situação dessa, esteja no lugar certo. O que é estar no lugar certo? Imagine comigo aqui uma cena, um homem com uma serra na mão, abrindo o peito de uma pessoa e arrancando-lhe o coração. O que é isso? Meu Deus, isso é um filme de terror. E se eu falar para você que essa cena está se passando num hospital? Opa, já mudou. Ele está passando por uma cirurgia do coração. Ele está sendo tratado. Onde é o lugar certo para que Deus nos trate, para que Deus nos cure? É na igreja. É com os meus irmãos. Não busque cura fora da presença do Senhor, porque senão aí sim será um filme de terror. Aí sim você vai ver o que é dor. Aí sim você vai saber o que é Deus não dar atenção à nossa oração, ao nosso pedido. Sabe, procure estar no lugar certo. Procure pedir ajuda no lugar certo. A gente que trabalha, né, em empresa, a gente vê as pessoas falando, né, os homens, poxa, está difícil de achar uma mulher decente e tal. Falo, cara, onde você está indo? Não, eu vou no baile, eu vou não sei aonde. E aí? Lá é o lugar certo para você que quer achar uma pessoa e constituir uma família? Não é. Esteja no lugar certo. Um homem com uma serra tirando o seu coração, se for num hospital, ele está trazendo cura. Isso não vai isentar a sua dor, vai doer. O pós-cirurgia vai doer. Você vai ter que só tomar caldinho, você vai ter que só manter ali, sabe, no pianinho, para se recuperar. Mas eu lhe garanto, irmãos, que se você estiver diante da presença do Senhor, estiver do lado de quem pode te ajudar, vai ser mais fácil. Sabe, a intenção que eu vejo de Deus em instituir uma igreja, não instituir parede, instituir uma comunidade, instituir a irmandade, que quando Jesus morreu, nós fomos adotados, é para que nós possamos ajudar um ao outro. E se você for lá atrás, em Gênesis, é exatamente isso que aconteceu. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que eu e você estejam só. Por isso que eu tenho que estar no lugar certo, por isso que diante de uma dificuldade, de um pecado que porventura o meu coração está almejando, eu venha ter irmãos que eu possa
me apoiar, que eu possa confessar e que eu possa estar no lugar certo. Só que, cuidado, tá? Isso não é uma fórmula mágica para Deus atender todos os meus pedidos. É simplesmente uma forma de Ele me purificar, assim como o fogo purifica a prata. Que isso possa ser um encorajamento, aliado à gratidão, aliado à proclamação de tudo que Deus fez. Essa cura não é à toa, é para você proclamar os versículos anteriores. Amém? Terceiro ponto. Hoje vai ser rápido, irmãos. Esse versículo, como a gente gosta dele. Bendito por sua generosidade, louvado seja. Nessa versão NVI diz assim: louvado seja Deus que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Em outras versões, bendito seja Deus que não rejeita a minha oração, nem afasta de mim a sua graça. Gostoso, tem música, né? Tem música antiga, tem música nova, tem música do Asaf Borba, não sei se vocês lembram. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Ó, só eu conheço, hein? Isso aí deve ter, sei lá quanto tempo, hein? O pastor fez que nem você agora, hein? Só que eu fiquei com vergonha. Mas não é verdade? Louvado seja Deus que não rejeitou minha oração. Eu não quero falar desse pedaço. Eu quero falar do segundo pedaço. Nem afastou de mim o seu amor. E aí? Quem que nos atrai? Quem que, por sua misericórdia, nos mantém perto? Você acha mesmo, irmãos, que nós temos força suficiente para permanecer de pé? Você acha mesmo que quando Jesus tinha uma mensagem para você, essa mensagem só chegou a você porque você sentiu a vontade por si só de ir até Ele? Quando tem apelação, né? Quem quer aceitar Jesus? É como se, na verdade, deveria ser o contrário. Jesus, quem que o Senhor quer aceitar? O Matias? Legal, Matias, Jesus quer aceitar você, venha. Jesus nos atrai. Só que por que a gente faz a apelação? Nossa, a apelação está errada, então? Não, negativo. É uma pública confissão de que eu preciso de Jesus. Não é uma crítica, pelo amor de Deus, tá? É necessário que eu preciso... declarar para todo mundo, pessoal, eu aceitei Jesus, eu preciso proclamar, ok? Então, nesse sentido, a apelação ela tem um papel fundamental, mas percebam que é Jesus que nos atrai. Perceba que estaríamos perdidos, lá em João 12:32, Jesus fala que Ele nos atrairia. E quantas vezes no nosso coração a gente acha que a gente faz as coisas por nossa própria vontade? Quando você conversa com algum irmão, que você percebeu que está acontecendo alguma coisa, você acha que isso partiu de você? Você acha que tudo que acontece não tem uma direção? Pode pôr o versículo lá, Herbert, por favor. Eu vi agora. Mas eu, quando for levado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. É Jesus falando. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Esse versículo, irmão, sabe aquela história de assim, é para Deus nos colocar no nosso lugar,
para aquela soberba, aquele orgulho, aquela coisa da gente achar que faz alguma coisa por nós mesmos, para isso cair por terra? Afastar de nós o seu amor. Já pensou o quão terrível isso seria? Já pensou, irmãos? Eu gosto de, sabe, estimular, assim, me perdoem por isso, mas eu tento ser o mais pragmático possível. Eu gosto de ler a Bíblia e imaginar as coisas que aconteceriam, seguindo a Bíblia ou deixando de seguir os conselhos. Então, pense, você que nasceu num lar cristão, você já nasceu ali na cara do gol. Mas você que conheceu o mundo, e por algum motivo, entre aspas, você chegou aqui, está aqui hoje, pense onde você estaria se não fosse a atração de Jesus. Isso gera dependência, algo que foi falado na oração do Pai Nosso. Isso gera humildade, coloca a gente no nosso lugar. E tudo isso é graça. Se alguém puder explicar isso, pode vir aqui agora, explicar por que Jesus nos atrai. O que eu posso fazer? Nada. Não é mérito. Não é merecimento. É graça. Todos vocês já sabem disso. Eu não estou contando algo novo. Mas que quando eu ler esse versículo, louvado seja Deus que não rejeitou minha oração, glória a Deus. Mas tenha consciência que tudo isso vem acompanhado dos versículos anteriores, que eu tenho um coração grato, que eu proclamo as maravilhas do Senhor, que eu não me envergonho do Evangelho, que eu tenho prazer em contar os benefícios que Deus tem feito a meu favor, que eu tenho procurado ter um coração puro, mesmo que doa, mesmo que seja aquilo que está escondido. O salmista fala numa outra ocasião, aqui, até os pecados que eu desconheço. E diante de tudo isso eu o louvo, simplesmente o louvo, porque Ele me ouve, porque Ele está comigo, e principalmente, porque Ele não afasta de mim a sua graça. Fomos atraídos, irmãos, não se engane. No nosso coração só há maldade, no nosso coração só há depravação, mas graças a Deus por seu amor. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou o que ele tinha de melhor. Ele simplesmente entregou o que ele tinha de melhor. Ele poderia ter entregado o arcanjo Miguel, o arcanjo Rafael, poderia ter entregado qualquer outro anão. Acho que o arcanjo Miguel aí, sei lá, qualquer um anjo aí, o chefe dos anjos, poderia resolver essa parada. Poderia resgatar o povo. Não. Deus entregou o que ele tinha de melhor. Simplesmente o que ele tinha de melhor. E isso me confronta, porque eu sei que muitas vezes eu não tenho entregado o meu melhor. Isso me confronta, irmãos, porque eu sei que eu poderia fazer mais. Isso me desafia a fazer mais. Isso me impulsiona a querer mais. É simplesmente isso. Deus entregou o melhor. E perceba, o melhor é o Filho. Não é coisa, não é objeto, não é ouro, não é nada. É simplesmente o Filho, a coisa mais valiosa que Ele tinha. E o que eu e você temos feito com essa entrega? O que eu e você temos dedicado, buscado, querer buscar um coração puro? Muitas vezes nós negligenciamos isso. Eu vou falar nós, tá? Eu vou trazer isso para nós como comunidade. Eu não vou falar o meu nome aqui sozinho.
Eu sei que muitas vezes nós não fazemos isso. E a prova não é uma igreja vazia. Isso é um engano. Você achar, nossa, os irmãos não veio. Não, 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 não. Não é isso. No nosso dia a dia, sabe, na nossa vida ordinária, na simplicidade do nosso dia, nós temos feito tudo por aquele que nos atraiu. Eu tenho entregado, sabe, de integridade, o que eu posso te oferecer melhor? Meus irmãos, eu acho que não. Eu acho que todo mundo no seu íntimo deve falar, eu poderia fazer mais, eu poderia ajudar mais. E se você não tiver essa sede, se você não for movido por isso, eu acho que você precisa refletir um pouco mais, sabe? Porque Jesus era imparável, simplesmente era imparável. A gente não faria, acho que 1/10 do que ele fez. E é isso, ele fez isso para nos atrair. Jesus fez isso porque ele nos ama. Por quê? Não sei. Misericórdia, graça. Só sei que eu não mereço. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todo mundo, sem exceção, precisa. E todo mundo ele pode ser atraído, sabe? Pode buscar, pode querer, pode, sabe? Deus, me dê um coração puro. Vai doer, mas que eu possa estar no hospital, que eu possa estar no lugar certo. E levante, Deus, pessoas que possam me ajudar. O tema de hoje era, seja grato, por todos os benefícios, pela sua generosidade, pelo seu amor. Que nós possamos lembrar, irmãos, que Deus entregou simplesmente a melhor coisa que Ele tinha, para nos atrair. Amém? Hoje foi rápido, né? Vamos levantar, vamos orar, agradecer. Deus, obrigado, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias se renovam dia após dia. Obrigado, Jesus, porque nós não entendemos o teu amor. Nos perdoa porque nós não temos sido honestos com o Senhor, nós não temos entregado o nosso melhor a Ti. Muitas vezes os nossos corações estão ligados a coisas da terra, ligado ao presente, ou ao futuro, mas o futuro terreno. Que nós possamos, ó Deus, buscar, ajuntar tesouros no céu. Que nós possamos proclamar todas as bênçãos e maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Nos ajude, ó Deus, a superar todos os pecados, todas as dificuldades, até aquele pecado que a gente não sabe, ó Deus. Quão miseráveis nós somos. Por que, ó Deus, esse amor? O que nós podemos fazer, ó Deus, para te agradecer? Reconhecemos, ó Deus, que nós não temos nada de bom, mas ainda assim nós agradecemos, porque o Senhor não afasta de nós a tua graça, o teu amor. Obrigado, Jesus, porque dia após dia o Senhor nos abençoa, que apesar de todas as dificuldades, nós sentimos o Senhor na nossa vida. Obrigado, Jesus, porque nós podemos sentir prazer de estar na tua presença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor entregou o melhor que o Senhor tinha por nós. Nós não merecemos e nós não entendemos, mas obrigado, Jesus, que o desejo, a motivação do nosso coração seja te buscar, seja, Deus, ter um coração puro, que o nosso desejo seja acertar o alvo, e que acima de tudo, ó Deus, que nós possamos entender que toda a honra, toda a glória seja para Ti, que nada, Deus, venha a ser de nós. Pelo contrário, Deus, cada vez mais eu venha diminuir e o Senhor venha ser exaltado.
que aquela palavra de ser semelhante a Ti, ó Deus, possa ser uma realidade nas nossas vidas, que nós possamos refletir a Tua pessoa, ó Deus, que as pessoas de fora que não conhecem a Ti, ao olhar para nós, possam vê-lo, possam se interessar. Assim como eu me empolgo, ó Deus, em contar um filme, em contar uma experiência de estar no estádio de futebol, a fazer uma viagem, essa mesma empolgação que eu tenho de contar para as pessoas o quão bom, o quão gostoso é, eu possa ter essa mesma empolgação para contar as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos usa, apesar de imperfeitos. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor está conosco. Que nós possamos ter sempre um coração agradecido. Que nós possamos sempre nos lembrar que o Senhor entregou a Deus por nós. Obrigado, Jesus. Essa noite nós só queremos agradecer, porque esse ano está acabando e que apesar de todas as dificuldades, todas as situações que nós passamos, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, obrigado porque o Senhor nos sustenta. Obrigado porque o Senhor está conosco. Enche-nos, ó Deus, com Teu Espírito, e que esse encher, ó Deus, seja para compartilhar. Que eu não venha ficar cheio por ficar cheio, mas que eu venha compartilhar a Tua graça. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Foi uma palavra breve, mas de encorajamento. É uma palavra para nos lembrar que só a Tua graça nos basta. Obrigado pela vida dos meus irmãos que pacientemente me ouviram. Obrigado por saber que o Senhor usa-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Obrigado por essa noite. No nome de Jesus que agradecemos. Amém. Eu te agradeço.